Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu quero falar sobre publicidade, tá? Quando eu comecei na internet, lá em 1968, a gente tinha então o começo da internet no Brasil. Não tinha muita gente conectada no Brasil. Me lembro que a internet, a estimativa era que 1% dos brasileiros tinham acesso à internet. Veja como isso mudou hoje em dia, graças principalmente ao smartphone, né? Todo mundo agora tem smartphone, é o telefone que existe e todo mundo então, inevitavelmente, tem acesso à internet. Mas existem vários tipos de publicidade que existem no mundo. Uma delas é a televisão, né? A televisão segue transmitindo propagandas, tem os impressos, revistas, jornais, e eu entendo que muita gente vive de publicidade, né, por causa que trabalham nesses meios de comunicação. Só que o que acontece? Né, tanto jornal, quanto televisão, rádio, esses veículos de comunicação e de distribuição de publicidade, a gente não tem como medir qual é a capacidade de abrangência. A gente sabe que um jornal ele pode ter uma tiragem de, 50 mil exemplares. Ok, muito legal. Só que a gente não tem como saber se quando a pessoa está folheando aquele jornal, ela realmente parou e leu a publicidade, ou se ela passou direto, né? A gente não tem como saber se a pessoa, quando estava vendo o programa de televisão, não saiu da sala ou saiu do quarto na hora que começou a propaganda. Então, são coisas assim que a gente não tem como ter controle. E mais, a gente não tem como ter dados específicos, estatísticas, sobre a faixa etária de idade, sobre o gênero da pessoa que assistiu, sobre o interesse da pessoa em cima daquela publicidade e se ela agiu de fato em cima daquela publicidade. Então, o que acontece? A gente acaba vendo esse monte de veículo de comunicação que são super antigos, na verdade, né? O rádio, poxa, muito antigo, o jornal também, né? E a televisão também. Então, a gente acaba vendo esse monte de mecanismos, esse monte de ferramentas de distribuição de publicidade que simplesmente não nos oferecem dados reais. Agora, vamos falar sobre a internet. A internet, por outro lado, ela fornece uma grande variedade de informações sobre publicidade. Então a gente tem como saber detalhadamente assim, qual é o tipo de visualização, que horário que acessou, que tipo de busca fez para chegar ali. A gente tem como saber uma grande quantidade de informações sobre cada usuário, cada acesso, cada exibição de cada publicidade. Então, por isso que a internet é muito mais interessante de veicular publicidade. Agora, onde você vai colocar publicidade? Existem vários mecanismos de publicidade na internet hoje. Então, a gente pode trabalhar com sistemas de busca. Sistemas de busca permitem que a gente insira publicidade exatamente nas pesquisas onde as pessoas estão procurando por aquilo que aquela publicidade foi elaborada para estar presente. Se você está procurando, por exemplo, por, equipamento de gravação de vídeo, vai aparecer uma publicidade ali de alguma loja que vende esse tipo de produto. Então, assim a gente consegue atingir diretamente o público. E o fato disso tudo estar acontecendo dentro do ambiente digital permite que, então, muitas das pessoas que acessam, que visualizam, a gente tenha uma informação ampliada sobre essa pessoa. A gente sabe o horário, a gente sabe da onde ela acessou, a gente sabe por quê, a gente sabe tudo sobre o motivo desse acesso. E isso facilita muito para criar novas campanhas. Então, a gente acaba gerando uma base de informações, a gente acaba obtendo uma inteligência sobre o tipo de pessoa que acessa a nossa publicidade para poder, então, criar novos anúncios mais aprimorados. A gente pode fazer teste de A e B, por exemplo, fazer uma propaganda de um produto, mas mostrando ele de duas maneiras. A gente pode fazer um produto, com um fundo diferente ou com um texto diferente. Então, é extremamente
eficiente a publicidade digital. Não são só os sistemas de busca que permitem inserção de publicidade, tá? Existem também as redes sociais. Então, por exemplo, o Facebook permite inserção de publicidade de tudo que é tipo, né? Você pode direcionar a pessoa para curtir sua página, você pode fazer com que as pessoas vejam mais o seu post, você pode direcionar pessoas para acessar um site, você pode direcionar a pessoa para acessar um vídeo, para baixar um aplicativo. Então, todas essas informações, todas essas reações à publicidade são contabilizadas e a gente tem como visualizar, a gente tem como entender, interpretar esses dados de uma maneira que permita, então, que a gente possa aprimorar as próximas campanhas. Quanto mais informações você tem sobre o cliente que você está procurando, que você está querendo atingir, melhor, porque você consegue, então, daqui a pouco ter a publicidade ideal para atingir um público ideal e trazer uma conversão de vendas muito maior. Então, a internet é uma ferramenta muito mais avançada para a comunicação e a velocidade de tudo isso é em tempo real, enquanto que tu não tem como saber se o teu anúncio no jornal funcionou, se o teu anúncio na revista funcionou. Na internet tu tem como acompanhar, inclusive em tempo real, quantas vezes a pessoa acessou, né, se ela realmente foi parar no teu site. E tem um mecanismo chamado remarketing, que permite que quando a pessoa acessa um tipo de conteúdo teu, a gente consegue então depois exibir publicidade para essa pessoa, mostrando exatamente aquele produto, aquelas informações que ela já acessou. Então tem uma inteligência integrada a tudo isso que permite, a partir do histórico do navegador dela, a partir dos cookies de acesso, a partir de várias ferramentas, a gente conseguir trazer de volta aquela pessoa, para de repente, num segundo momento, converter em venda novamente. Então, o que acontece, pessoal? Investir dinheiro em publicidade que não traz resultados, ou que os resultados são duvidosos, ou que a gente não tem como ter inteligência sobre os resultados da campanha publicitária, não são a melhor forma de investir seu dinheiro, ainda mais se você tem pouco capital de investimento para publicidade. Então, se tu tem pouco dinheiro, vale muito mais a pena tu investir esse dinheiro em publicidade na internet, para depois que você já tiver uma ideia ideal de como você quer se comunicar com o seu cliente, e depois que você já tiver testado vários tipos de campanha publicitária para poder identificar qual é o tipo de publicidade que melhor funciona para o teu nicho de clientes, aí sim, talvez, quem sabe, faça mais sentido você investir em publicidade em ambientes que não trazem tantos dados, como, por exemplo, televisão, rádio, jornal, revista. Além de tudo isso, é importante, porém, ter uma estrutura receptiva para a pessoa que está acessando a tua publicidade. Tu não vai querer, por exemplo, que a pessoa compre um produto no teu site, mas o link que você está colocando não é para o produto, é para a página inicial do site. Daí a pessoa cai na página inicial do site, tem que ir lá e pesquisar aquele produto, procurar pelo produto. Não é assim que funciona. Então tem que ter toda uma estratégia diferenciada também para a publicidade digital. A publicidade digital, ela permite que tu direcione especificamente para aquele produto. E tu pode, se tu tem um site realmente bem elaborado, tu pode criar uma página especial para receber aquela publicidade. E dessa forma tu tem como, inclusive, fazer teste A e B no próprio site, exibindo ora uma página de uma forma, ora uma página de outra forma, e descobrir qual é a melhor maneira de se comunicar com o teu público, com o teu possível consumidor, com o teu possível cliente. Então, todas essas ferramentas digitais, elas são muito mais fáceis de implementar. É muito mais fácil de tu trabalhar no teu site, trabalhar com ferramentas de publicidade digital e descobrir o que funciona melhor, do que investir uma nota preta em publicidade, em veículos de comunicação que nem sempre vão conseguir trazer esse tipo de resposta. A gente não tem como saber. Tu não vai botar 3, 4 tipos de propaganda na televisão para descobrir qual é que funciona mais. Talvez contrate uma agência de testes que vai lá exibir publicidade para um grupo menor, fazer uma pesquisa, mas tudo isso custa dinheiro e leva tempo, enquanto que tu poderia estar fazendo isso em tempo real, na internet, com pessoas reais, sem precisar pagar
essa pesquisa. Até porque essas agências que fazem pesquisa muitas vezes contratam pessoas que já estão sabendo sobre o que é a pesquisa e vão lá e vão mentir. Vão mentir sobre o produto. Eu quero fazer uma pesquisa sobre uma marca de cigarro. Aí a pessoa vai lá e diz, não, eu consumo, gosto, dá toda uma opinião em cima de uma coisa que na verdade ela nem consome. Sobre um produto qualquer, sobre panelas. O que você acha das panelas X? Eu sempre utilizei, sempre uso. Vai na casa da pessoa, a pessoa não tem aquela panela, só que ela está sendo paga para responder pesquisa, então ela vai responder a pesquisa de acordo com o que ela acredita ou com o que ela foi instruída a dizer para promover aquela pesquisa, para então depois promover a campanha publicitária, que já foi encomendada. Então, tem que levar tudo isso em consideração, porque quando tu vai investir dinheiro em publicidade, o que tu mais precisa ter é inteligência, é conhecer o teu cliente, é conhecer de verdade. E só dentro do ambiente digital tu consegue fazer isso com baixíssimo custo e com uma capacidade de abrangência enorme. E por causa que é a internet, e por causa das ferramentas, do jeito que a internet é construída, cada pessoa tem um perfil na internet. A gente consegue rastrear esse perfil. As pessoas voluntariamente preenchem esses perfis. Elas voluntariamente informam o que elas gostam, o que elas admiram. Então tu entra, por exemplo, no Facebook e tu vai ver ali as curtidas da pessoa. E tu vê aqui, por exemplo, no campo de música, quais são os artistas que a pessoa gosta. Essa pessoa gosta muito de pagode, essa pessoa gosta muito de sertanejo, essa pessoa gosta muito de rock, essa pessoa gosta muito de eletrônico. Que tipo de literatura essa pessoa gosta? Vai ter ali livros que ela leu, que ela gostou, vai ter ali filmes que ela assistiu, ou, por exemplo, através do Google, locais que ela frequenta. Então, existe todo um mapeamento digital sobre as pessoas que simplesmente outras mídias não fornecem, porque elas não têm como saber. Uma rádio, ela só pode dizer que dá para ouvir nossa rádio a tantos quilômetros de distância, e só. Se tem gente lá ouvindo mesmo, de fato, não tem como saber. A mesma coisa a emissoras de televisão. Existem a possibilidade de ter tantos mil aparelhos ligados consumindo a nossa transmissão, mas na verdade a gente não tem como ter certeza e nem saber se a pessoa está na frente da televisão assistindo aquilo ali. Tem gente que deixa a televisão ligada e sai, tem gente que deixa a televisão ligada e vai fazer outras coisas. Aquilo ali fica mais como um fundo musical para a pessoa não se sentir sozinha. Eu conheço gente que deixa a televisão ligada para os pets, para os cachorros, para os gatos não se sentirem sozinhos em casa. Perceba a diferença. Você conseguir direcionar um anúncio para uma pessoa que está diretamente vinculada com o interesse exatamente dentro do nicho que você está oferecendo, em comparação a pessoas que você não conhece, que você não tem certeza nenhuma se elas vão conseguir ver aquela publicidade, muito menos se elas vão se essa publicidade vai gerar interesse nessa pessoa para ir tomar uma decisão de comprar o produto, converter a pessoa para algum determinado serviço. É muito importante entender como funciona esse diferencial em termos de custo. E, ao mesmo tempo, os dados não mentem. Existe mais investimento em publicidade digital na internet do que se tu somar todos os tipos de comunicação antigas juntas. Então, a internet ganha muito mais dinheiro com publicidade do que qualquer rádio, qualquer televisão, qualquer jornal, revista, todos juntos. Então, isso já é um forte indicativo. Não sei se vocês se lembram, 15, 20 anos atrás, como é que eram os jornais, os classificados. Era uma coisa grossa, era muito classificado. Hoje em dia, não existe mais isso. Hoje em dia tem sites classificados que são gratuitos. Tu pode colocar teu anúncio ali gratuitamente. Quando você for decidir fazer uma campanha publicitária, por favor, se lembre sempre que existe a internet e que a internet é muito mais eficiente. Quando eu comecei na internet, eu abordava as empresas oferecendo projetos e produtos virtuais, digitais, e muitas vezes mesmo, eu ouvi pessoas me dizendo, não, a gente não precisa investir na internet, a internet é uma coisa passageira e a gente já investe aí 8, 10, 15, 20 mil reais em publicidade impressa. Hoje em dia, as pessoas não são mais tão perdidas com relação a isso. A maioria dos empresários, a maioria das pessoas tem uma noção de quanto é importante estar presente na internet.
Só que muitas delas ainda não utilizam nossas ferramentas, que são altamente eficientes, por medo de investir e não saber como programar essas publicidades, como fazer essas estratégias de publicação de conteúdo e publicidade se integrarem. Mas isso é uma coisa que você pode contratar um profissional, por exemplo, como eu, como a nossa empresa, para fazer. Então, você não precisa necessariamente entender como fazer, você precisa entender que essas campanhas publicitárias geram conhecimento, geram inteligência sobre o seu cliente, sobre o seu possível cliente, sobre a pessoa que se interessa pelo seu produto, e é isso que vai trazer vantagem para a tua empresa no futuro, para o teu negócio no futuro, para a tua iniciativa. Então é isso que eu queria falar hoje sobre publicidade. É muito importante entender quanto vale a pena investir, quanto a gente pode gastar bem pouco mesmo com relação à publicidade na internet e conseguir ter, com esse pouquinho de dinheiro investido, uma grande quantidade de informações, uma grande quantidade de dados que vão ajudar a tomar decisões até mesmo sobre o tipo de produto, sobre o tipo de negócio que você está investindo, e você vai ter muita vantagem tendo acesso a essas informações, sabendo realmente, através de dados reais, de pessoas reais, o que realmente importa do que você produz, do que você oferece, do que você tem a disponibilizar. Ok? Então é isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção. Se vocês estão gostando dos vídeos, por favor, se inscrevam no canal. Se vocês querem receber as notificações, ativem o sininho. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.